Então, para a pessoa que está começando, para a pessoa que pensa em abrir o seu próprio negócio, você já tem que pensar em vendas de grande impacto. Você já tem que pensar de que maneira que você vai conseguir. Oi, Ceissa, seja bem-vinda! Você já tem que pensar de que maneira que você vai conseguir escalar o seu negócio, porque o duro é você começar e não ter ideia de onde você vai chegar, tá? O que eu tô falando aqui, Ceissa, é o seguinte, quando a gente fala vendedor de alto desempenho, de alta performance, não é diferente da realidade de vocês, não é diferente do pequeno empreendedor. O que acontece que torna o comportamento ou o seu resultado muito diferente, na verdade, são as atitudes. Na verdade, eu vou mostrar os pontos que fazem, que fortalecem um vendedor a ponto dele se tornar um vendedor de alto desempenho, um vendedor de alta performance, tá? Mas é muito importante para você que trabalha com venda, para você que montou o seu negócio, que vai depender de ter cliente na sua agenda, de você pensar nisso, de você pensar no alto desempenho, porque o alto desempenho significa o quê? Grandes resultados. Com os grandes resultados, você consegue escalar, você consegue aumentar o seu negócio. Quando você visa isso desde o começo, quem puder, apertar no coraçãozinho, encaminhar, tá? Aquele amigo, aquela amiga, empreendedor, esforçado, mas que tá ralando muito. Tudo que eu falo aqui independe do digital. Tem muita gente, vem pro digital, mas é porque aqui no digital é difícil. Não. Se você tiver alto desempenho, você vem pro digital e conforme vai passando o tempo, você vai aprendendo o funcionamento da ferramenta. Alto desempenho, alta performance, isso é pra vida. Isso é para qualquer trabalho. Você pode trazer isso para o que você faz. Tô começando, ainda nem sei. Massa, eu vou te ensinar o que você precisa fazer para você, desde o começo, você já ter alto desempenho. Para desde o começo você ter a assertividade e você conseguir garantir bons resultados para o seu negócio, tá? Não importa se você está começando hoje, não importa se você já tem um ano de negócio. O que vai importar é de agora para frente. O que você fez no seu passado não faz os seus resultados, não faz o seu sucesso, não faz o seu futuro. O que faz o seu sucesso, o seu futuro, os seus resultados é você, é as suas atitudes, é o que você busca para ir atrás do que você quer alcançar. O problema de quem começa pequeno e continua pequeno é que ele pensa pequeno, é que ele não imagina, ele não acredita que ele pode crescer, tá? Eu vou trazer uma pessoa muito bacana daqui 2 semanas para falar exatamente sobre isso, sobre você crescer de dentro para fora. Mas aqui eu vou falar sobre atitudes mesmo que vão te garantir impacto no seu negócio. Eu falo sobre você atrair, falar e fidelizar cliente. Para você atrair e fidelizar cliente, você precisa de atitude. Você não vai atrair e fidelizar cliente tendo dentro da sua casa. Mas eu trabalho no digital. Então, massa. Então, você tem que ter a atitude para que você, atrás do computador, consiga trazer cliente para o seu negócio. Não tem problema não, você não precisa sair de casa. Você pode ter um motoboy que entrega, né? Você pode ter uma pessoa que passa para recolher, tem empresas que fazem isso, até os Correios, se você fizer entregas grandes, eles passam o caminhão para recolher. Você não precisa nem sair de casa. Só que o que você precisa é saber o que você tem que fazer e você precisa fazer o que precisa ser feito. Você não pode, porque você está trabalhando no digital, você ficar parado, você ficar em casa. Você ficar esperando que o cliente vai aparecer, o cliente não vai aparecer, tá? Tem muita gente falando que, no digital a vida é fácil. Cara, a vida não é fácil no digital. Eu, para trazer todo esse conteúdo, para poder aprender tudo que vocês tiverem de dúvida do digital, é desde março do ano passado, quando começou a pandemia, virou a chave na minha cabeça, eu falei, pronto, é o momento, eu vou estar em casa e agora eu vou me doar. Quem me acompanha mais tempo viu que teve dia de eu varar a madrugada, de eu dormir das 6 às 10 da manhã, porque eu tinha muita coisa, porque eu sabia que quando eu viesse para cá, eu precisava ter uma direção. Eu precisava ter essa linha que vocês conseguissem me acompanhar e ter resultado, porque não adianta eu vir aqui sem estar sabendo o que eu estou fazendo. E você também, sem estar sabendo o que você está fazendo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, eu estou aqui para dizer para você o que você precisa fazer, para te ajudar a alcançar seu objetivo. E se, Rita, mas eu sempre fui tão pequeno, poxa, eu nunca pensei grande, eu tenho vergonha. Muita gente tem me falado isso, né? A maior parte do meu público é feminino e tem me falado sobre vergonha, sobre insegurança, tem me falado sobre falta de tempo, de você se dedicar para o seu negócio, né? De você ter tempo de olhar para você, olhar para o seu negócio, olhar para a família. Então é por isso que eu me preparei, venho me preparando todos os dias para estar aqui para ajudar vocês a crescerem. Não tem problema nenhum você começar pequeno, o problema é quando você não vê o seu crescimento. Muitas vezes você tem capacidade, muitas vezes você tem conhecimento. Quantas pessoas se formam, mas não saem do lugar?
né? Quantas pessoas têm um conhecimento, mas eles não querem passar porque eles não têm confiança. Você tem que saber onde você quer chegar, você precisa confiar em você precisa acreditar. Minha mãe diz que nada existe, tudo começa na nossa cabeça. Não adianta eu morrer de estudar se eu parar aqui e pensar, como aconteceu no começo, de eu me travar pela vergonha de falar na live, porque eu não sei se eu olho aqui as pessoas que estão chegando, oi gente, bem-vindos os que estão chegando, ou se eu olho na câmera, eu procuro olhar na câmera, né, para não me dispersar muito. E eu ficava preocupada com isso. Minha mãe fala muito, nada existe, tudo começa na cabeça da gente. Você montou o seu negócio é pequeno, massa. Se você colocou na sua cabeça que você vai nadar com tubarão, você vai se tornar um tubarão. Você pode ser sardinha. Vai acontecer alguma coisa que você vai nadar com os tubarões. Agora, se você, na sua cabeça, pensar pequeno, se você não acreditar que você vai crescer, não importa com o que você trabalha, tá? Você, pensa comigo. Quantos salões de beleza de sucesso, quantas clínicas de estética você passa que são grandes, que estão estourando? Você sabe quem que começou? Uma cabeleireira, uma esteticista, tá? Quantas barbearias estão estourando? Alguns anos atrás surgiu essa de barbearia, o ambiente absolutamente masculino, com foco no homem, né? Até então os homens cortavam em salões bem pequenininhos que cobravam barato. A barbearia já é um estilo totalmente diferente. Ele tem um valor agregado muito maior, então ele mostra muito mais valor. Geralmente tem um ambiente para bebida, tem barbearia que tem lugar de sinuca. Quando eles vieram com uma proposta totalmente diferente para os homens e conseguiram impactar um mercado que ninguém imaginava. Só que a primeira pessoa que começou acreditou e de repente, puf, estourou. Quantas barbearias não tem por aí? Eu acompanhei uma barbearia há muitos anos atrás que o cara ralava. Eu nunca vi uma pessoa trabalhar tanto conversando tão pouco. Às vezes eu me perguntava, cara, como será que é a voz dele, assim, conversando normal, né? Porque ele falava tão pouco sussurrando. E hoje ele tem uma rede de barbearias. Ele tem uma franquia. Se vocês vissem como essa pessoa começou, pequenininho, tá? Com as cadeiras que a gente sentava para aguardar, a pessoa que estava cortando lá o cabelo. Hoje é tudo de última geração. É tudo maravilhoso, mas por quê? Ele foi aquela pessoa extremamente humilde, que atendia super bem o cliente, que não tinha diferença com o cliente, sempre teve o comportamento, ele estava no estado para crescer. Ele colocou na cabeça que ele ia crescer. Eu me lembro que a esposa dele é artista plástica e vende quadro. Ele colocava uns quadros lá, ele administrava esse trabalho dela, mas ele nunca se impediu, porque era pobre, ele nunca impediu o crescimento dele, porque na cabeça dele tinha gente muito maior, tá? Isso tá acontecendo muito porque o mercado digital, ele tá mostrando muita gente que é grande. E tem muita gente que tá chegando e tem facilidade de crescer rápido, por quê? Porque essa pessoa vem de uma família que tem condição, né? Blogueiras estouram muito rápido, por quê? Vem de uma família que é rica, então aquela moça, desde criança, ela frequenta um salão, uma clínica de estética, né? Ela faz massagem, ela compra roupa, desde de que ficou moça, compra roupa naquela mesma determinada loja. Então você fala, eu sou blogueira, poxa, aonde a pessoa frequenta, já chove, ó, eu quero parceria, ó, eu quero parceria, eu quero parceria. Agora o negócio é quando você começa do zero. O negócio é você começar do zero e acreditar. E você se imaginar adiante. Eu acredito que o comportamento do profissional de alto desempenho, independente de onde ele tá? Eu tô falando para você que trabalha, que a sua casa é pequena, que você produz o que você trabalha, independente de ser bolo, de ser roupa, enxoval para casa. Minha mãe trabalhou com enxoval muitos anos. Mas a minha mãe, quando trabalhava com enxoval, apesar de não ter essa mentalidade, né, o alto desempenho, de montar uma empresa, ela não teve essa mentalidade, mas ela tinha a mentalidade do que ela queria trazer para casa, ela tinha o resultado que ela queria trazer, tá? E isso era a fonte de energia que fazia com que ela produzisse muito e vendesse muito. Eu não tô falando de enxoval que como que eu posso dizer, que é lençol 180 fios, tá? Era enxoval de algodão, mas não era 180 fios, mas era tudo muito bonito. Era tecido de algodão tradicional, cotelém, eu me lembro até o nome de alguns tecidos, porque eu ia muito com ela na loja, ajudava ela a colocar a manta, a colocar alfinete, essas coisas. Mas ela soube visar o resultado que ela queria e isso influenciou em todo o processo. Por quê?
Porque com o resultado que ela queria, ela conseguiu acreditar no trabalho dela. E não é preço de enxoval que vende em Pernambucano e Riachuelo, não, gente. Eu tô falando de coisas que você faz em casa, que você consegue agregar um valor alto, tá? Ela vendia num preço maravilhoso, éramos eu, minha mãe e meu irmão em casa. Eles dois trabalhavam, eu fazia magistério numa escola que não tinha condição para pagar, então eu tinha bolsa de 80% e eu pagava 20% e os 80% eu tinha que meio período trabalhar no colégio. Então eu ajudava na secretaria, eu ajudava a abrir portão na hora que os alunos saíam e tal, e só minha mãe e meu irmão trabalhavam em casa. E a gente vivia super bem, a ponto, olha só, de todo domingo irmos na igreja e lancharmos em lugares diferentes. E teve vez de nós encontrarmos 2 vezes a mesma cliente da minha mãe, e ela dizia assim: Graça, eu achei que você não saía em lugar assim, porque era um lugar muito fino. Nós íamos em lugares bons, porque minha mãe não queria levar a gente a qualquer lugar. Mas dizer, éramos ricos, não. Não, nós tivemos Fiat 147, meu irmão teve um Fusca, que me emprestava o Fusca para ir para a faculdade. Mas você tem que acreditar, cara, você não pode começar um negócio pequeno e pensar que você vai passar a vida toda assim, e pensar porque é o digital que você não está aprendendo, e pensar que é porque você não sabe venda, não é porque você não sabe, é porque você não acredita. Tá? Então, antes de falar as atitudes, os comportamentos, antes de falar o direcionamento de um profissional de alta performance, eu senti que eu precisava falar isso pra você. Que você tem que acreditar em você. Que você tem que acreditar no que você faz. É só você acreditando que você vai conseguir crescer. É só você acreditando que você vai conseguir colocar o preço certo. Quantas vezes você vê um produto bom que ele está sendo representado por uma pessoa que não tem a postura para aquele produto? Você olha e fala, cara, isso é muito bom. Nossa, que achado, vou levar 3, 4, 5. Por quê? Quando você olha para a pessoa, quando você olha pro preço, é desproporcional. Tá? A pessoa não demonstra o valor daquilo. Aí quando você olha a peça, às vezes um vestido, um acessório, um sapato, porque a pessoa não tem segurança. Humildade é uma coisa, eu acredito que humildade cabe em qualquer lugar, independente do quanto você tem na sua carteira, na sua conta bancária. Tô falando, é insegurança, eu tô falando de você não acreditar. Muitas vezes nem é insegurança em si, nem é vergonha, mas é aquela pessoa que faz, mas ela faz por obrigação, ela faz porque ela tem que fazer, mas ela não tem garra, ela não acredita, ela não tem sangue no olho. Às vezes pode acontecer de você estar trabalhando com uma coisa que você não gosta, né? Eu acredito que vendas, a gente entra num estado vendedor independente do que a gente trabalha. Mas se você trabalha com uma coisa que você não gosta, é um sacrifício, né? É a sensação de você ir para o campo de batalha com um exército, com o pessoal que vai lutar junto com você, que você não conhece ninguém. De repente você chega assim de última hora, eles te trocam de turma, você vai para outro... Eu me esqueci como que fala, onde ficam os soldados. Você vai para outro lugar, onde treinam os soldados, com outras pessoas que você não conhece, que as armas são totalmente diferentes. Tá? Você tem que ter segurança do que você quer, você tem que saber onde você quer chegar. Mire isso. A partir disso, o que você vai fazer? Eu quero chegar em tal lugar. Hoje a minha loja é em casa, eu quero ter a minha loja virtual. Eu quero ter a minha loja online, eu quero vender através do Magazine Luiza, eu quero ter meu espaço físico, eu quero participar de eventos. Você pode começar em brechó e de repente você participar de bazares que são grandes, que vendem marcas caras, aonde os expositores só participam daqueles eventos, eles não participam de qualquer evento. Tem bazar que é assim, que é bazar fino, é bazar requintado. Você pode colocar suas peças numa loja colaborativa. Gente, tem N formas de você crescer. Esses dias eu fiz uma live falando sobre maneiras de você começar a vender do zero, sem produto, sem dinheiro para investir. Só não cresce quem não quiser, tá? Não tô falando para você deixar seu serviço e começar a trabalhar com venda, de deixar seu consultório, de deixar sua clínica e começar a trabalhar com venda. Não, eu tô falando para você entrar em estado de venda e com o que você trabalha, se é o que você gosta, tá massa, é confortável para você, você entrar no estado vendedor, se colocar alto desempenho, colocar metas e ir. O negócio da meta é o seguinte, quando a gente imagina uma empresa, ela tem meta para cumprir, só que ela não começa hoje e coloca a meta lá em cima. Eu estava falando hoje no grupo do Desafio 14 Dias com o Dr. Pedro Nunes, é o médico que eu estou participando do desafio, porque esse ano eu resolvi que se eu vou mostrar para vocês alto desempenho, se eu vou mostrar para vocês resultado, eu vou mostrar na minha vida pessoal, e uma dificuldade minha é emagrecer. Uma dificuldade minha é o vício do doce. Então, através do meu exemplo, eu vou mostrar para vocês que isso é possível. Há anos eu sofro com isso, o vício do açúcar. E eu tava passando isso pra Isadora. E hoje eu falei no desafio pra eles. Gente,
você tem que pensar que você quer passar pelo processo, que você quer passar pela dor. Não pense só no resultado. E quando você pensar em meta, você não pense na sua última meta, tá? Porque quando você está começando agora, o seu ateliê é dentro da sua casa, você não tem carro, seu carro é simples, tudo é muito difícil ainda, porque você tem que calcular o valor para você levar o seu produto até o cliente, que nem aqui Recife é uma cidade muito grande, para levar, de repente, daqui da onde eu moro para Olinda é distante, tem que colocar o valor. Então, tudo é um pouco difícil, às vezes, no começo. Se você for pensar que a sua meta é viajar para os Estados Unidos, a sua meta é conhecer a Itália, que a sua meta é ter sua loja física, se você pensar agora, você vai parar. É como eu falei no grupo, gente, não pensa o quanto vocês querem emagrecer. Estipule uma meta, a mais próxima. Quando alcançá-la, você já vai ter estipulado 3 metas. A primeira, a segunda e a terceira. A meta mais próxima, né? A fácil de você alcançar, média e a meta mais difícil. Quando você alcançar a meta fácil, hashtag partiu meta difícil, a segunda. Alcançou, pronto. Agora é um pulo. Você vai se acostumando. É a mesma coisa. Quando eu falei no grupo, gente, se você pensar que você vai emagrecer 15, 20, 30 quilos, eu nem sei quantos quilos eu quero emagrecer, porque eu resolvi nem pensar. Porque senão eu vou parar. Eu tô pensando que a minha primeira meta são 5 quilos. Quando eu emagrecer 5 quilos, tá massa pra mim, vou respirar, vou comemorar comigo, né? Porque eu não vou poder comemorar comendo doce, eu vou comemorar comigo mesma e vou seguir em frente. Então é isso. Estipule, comece estipulando quais são as suas metas. Independente, tá? Eu falava no último ano de faculdade, eu tinha uma colega que sentava do meu lado e eu falava pra ela, cara, quando terminar o ano eu vou mudar. Vai mudar pra onde? Ah, não sei. Eu conversava com um amigo do meu irmão que eu tinha muita amizade, falava sobre a gente dividir um apartamento em São Paulo, mas uma coisa assim totalmente, sabe? Sem lógica. A gente conversava, acho que pra arrumar assunto. E eu falava, quando no final do ano eu vou mudar. Ponto, tudo aconteceu, no final do ano eu mudei. Tomei muita chuva na época de faculdade. Muita chuva, muita chuva, muita chuva. Saindo da faculdade, eu ia de ônibus, na volta, pegava carona, mas no ponto, passava água na minha cabeça, passava água no meu pé. Eu falei, o quê? Olha, senhor, eu não quero. Eu falei pra minha mãe, falei em casa, semestre que vem eu não quero mais ir a pé. E coloquei na minha cabeça. Mas aí você fala, mas Rita, mas não tem da onde sair. Não importa. Quando você coloca aqui, quando você faz uma conexão, a coisa acontece. Aconteceu que o meu irmão tinha disponibilidade de me emprestar o carro e eu fui de carro. A partir do semestre seguinte. E aí depois eu fui com o carro da minha mãe, tirei minha carteira, fui com o carro da minha mãe e não fui mais sem carro. Independente, tá? Hoje você tá aqui, é tudo muito difícil pra você, você não tem fluxo de caixa. Pense aonde você quer chegar. É o que vai te impulsionar aonde você quer chegar, tá? Então vamos lá. Até agora eu tô falando pra vocês assim, prática, vivência minha. O que que eu faço que eu consigo meus resultados? Porque se eu pensar quanto eu quero emagrecer lá no final, eu paro hoje. Então eu vou mostrar pra vocês que a gente é capaz. Eu não tenho dificuldade de vender, eu não tenho dificuldade de relacionamento com as pessoas, tenho um pouco de timidez quando tem muita gente, confesso, fico bem nervosa. Mas eu vou e faço. Agora, controlar o doce, cara, é difícil, muito difícil pra mim. E eu tô fazendo, que é exatamente pra mostrar pra vocês que a gente é capaz. Só que você tem que acreditar. Eu nunca acreditei. Eu começava uma dieta e via o resultado de uma pessoa e eu queria o resultado. Eu vi o resultado de uma amiga que fez tratamento com esse médico e eu disse pra ela, Jane, eu quero o resultado, cara, mas eu não tô focada no resultado dessa vez. Eu quero o suor, eu quero passar pelo processo. Então, escolha passar por esse processo, por esse crescimento. No começo é árduo, eu fico até 1, 2, 3 horas da manhã trabalhando aqui e acordo, tenho vezes que eu acordo cedo, tem dia que eu não consigo acordar, não aguento, eu acordo e volto a dormir mais um pouco, porque o corpo tá muito cansado. Mas a cada meta alcançada, a cada dia que você sente que você tá melhorando, que a sua atitude, a sua segurança, que você tá conseguindo impactar mais a vida do seu cliente, porque venda é relacionamento, venda é impacto, é transformação, né? É sensação que o cliente vai ter com você e você com ele. Você vai percebendo que tudo vai ficando mais fácil. Eu tô no segundo dia e eu confesso que hoje tá super tranquilo. Sou de não comer doce. É o segundo dia, mas eu já vinha me controlando, tá? É o segundo dia desse desafio. Então vamos lá. Primeira coisa, estipular suas estratégias, tá? Que faz parte disso, você ter noção das suas metas e você estipular as estratégias para você alcançá-la. Então eu coloquei a meta 5 quilos, eu coloquei minha meta toda, o percurso todo. Minha primeira meta é 5 quilos. Quais estratégias que eu vou fazer? Cortar o doce, cortar a farinha branca,
não tô comendo arroz, se fizer feijão até como, tomando muita água, comendo muita verdura, ovo, mas não tem aquela loucura, ovo, frango e batata doce, não. Tô fazendo realmente para desintoxicar meu organismo. Criei minhas estratégias. Você tem que ter estratégia, tá? Todos os dias quando você for levantar de manhã, você tem que saber qual é a estratégia daquele dia. Porque se você quer alcançar X no final do mês, você tem a estratégia de hoje. Você tem a estratégia do final da semana e a estratégia da quinzena. Se você vai amanhecer o dia, você não sabe o que você vai fazer, você não vai chegar em lugar nenhum. Então é melhor você nem pensar nas metas, tá? Você precisa saber o que você vai fazer, que cliente você vai contactar, se você vai participar de um evento, quais as providências que você tem que tomar, tudo. Isso faz parte das estratégias de vendas. Habilidade de relacionamento. Habilidade de relacionamento é muito diferente para um vendedor que tem alto desempenho. Por quê? Porque ele não se deixa abater pelo cliente. Muitas vezes você tem um cliente, aconteceu muito isso comigo, de você ter um cliente que você tem um relacionamento com ele, que ele compra sempre de você. Eu não tô falando de relacionamento de ir pra casa, tô falando de relacionamento, de frequentar a casa um do outro. Tô falando de relacionamento assim, de você conhecer a pessoa, comprar várias vezes, se avisar quando chegou alguma coisa, se é data que a pessoa costuma comprar, eu ligava, eu entrava em contato. Só que é uma pessoa temperamental. É uma pessoa que tem dia que ela não tá legal, tem dia que ela não conversa. Aí, aquele dia que eu tô, poxa, acordei ligada no 230, eu tô felizaça, porque ontem alcancei minha meta, eu tô pilhando. E eu chego, vou atender essa pessoa e de repente, poxa, ele tá carregado. O vendedor de alto desempenho, ele não absorve isso. Ele não absorve essa energia se ele vai atender. É um cliente novo e ele recebe um não, e ele vai atender outra pessoa, ele recebe outro não, vai atender outra pessoa, ele recebe outro não. Ele sabe trabalhar isso. Ele não absorve, tá? Por quê? Porque ele está preparado para as situações. O vendedor de alto desempenho, ele se prepara para as situações. Preparação, se preparar para a ação. Ele se prepara para o cliente, para o novo cliente, ele se prepara para aquele cliente que ele sabe que é temperamental, que cada vez ele está de um jeito, ele se prepara para aquele cliente que exige valor, ele paga o preço que você cobra, mas ele exige muito, não tem? Tem gente que, não, do jeito que tá, ó, tá faltando sacola. Ah, não tem problema não, enfio dentro da bolsa. Tem gente que não. Tá custando R$40, não tem uma sacola para colocar, né? O vendedor, quando ele quer alcançar alto desempenho, ele trabalha isso. É inteligência emocional, é saber ele trabalhar o relacionamento com o cliente, mas sim ele absorver a característica do cliente, sim ele absorver o estado emocional do cliente. Isso é muito importante, porque muitas vezes acontece no relacionamento dentro de casa. E para você ter alto desempenho no seu trabalho, você precisa atender de casa. Você não pode absorver. Quanto tempo eu absorvi de conviver com as pessoas, a pessoa não tá legal, eu absorvi. Mas quando eu entendi que eu não posso absorver o sentimento, a sensação, a personalidade, o caráter, as características da pessoa, poxa, eu consegui alcançar os meus resultados. Eu comecei a atingir as minhas metas. É isso que você precisa fazer. Parar de se frustrar porque o marido não tá legal, porque o filho tá assim, porque a vizinha tá assado, porque não sei quem tá chateado por causa de tal coisa. Quantas vezes a gente absorve o problema dos outros? Eu absorvi a ponto de ter uma pessoa em casa que ia viajar e eu não dormi direito, preocupado se essa pessoa ia conseguir acordar para não perder o voo. Olha que absurdo. Sendo que cada um tem que ser responsável pelo seu. Então é isso, tá? Você ter alto desempenho é você não se deixar abalar, é você saber lidar, você ter habilidade para se relacionar com as pessoas. Venda é relacionamento. E relacionamento não é só no momento profissional. Relacionamento é em todo momento. Você está numa festa, você está numa reunião, qualquer lugar que você está, de repente uma reunião da escola do filho. Ali tem relacionamento. Então você tem que ter habilidade de se relacionar com as pessoas, independente de onde você está. Eu até postei um vídeo, é bem rapidinho, falando sobre como você vender mais. E é um comportamento, é uma habilidade de relacionamento. O exemplo que eu dei é o último post que tem no meu feed. Outra coisa é usar técnicas de vendas e lidar com toda a parte da venda, porque venda não é só aquele momento da troca, né? Venda é o contato com o cliente, venda é você resolver as objeções do cliente, é a negociação, é você se preparar para todo esse momento. Se você tem um produto que o valor agregado é alto, você tem que estar preparado para aquele cliente que chega, ele quer comprar, ele é o seu cliente, mas ele tem muito problema em relação a pagar um valor agregado mais barato, mais caro do que o que ele imaginava. Você tem que ter preparo para isso. Você tem que saber como que você mostra o valor para esse cliente, com habilidade,
com agilidade, não é aquela coisa de você ficar horas atendendo a mesma pessoa, não é aquela coisa de você ficar falando horrores, né? Foi o tempo que a gente pensava que o vendedor é chato. O vendedor não é chato. Um vendedor que ele está no estado de vendedor, que ele entra, né? Que ele tem comportamento de vendedor, que ele tem alto desempenho, ele sabe o momento certo dele falar. Ele usa realmente aquilo que a gente fala, que nós temos duas orelhas e uma só boca. Então, ele escuta mais do que ele fala. Assim, ele conhece mais o cliente, assim, ele deixa o cliente mais à vontade, assim, ele mostra para o cliente que ele tem atenção com o cliente, tá? Ele tem foco. Pensa sempre em vendas. Eu falo para vocês que venda é relacionamento e que não pode ser mecânico, que tem que ser uma coisa natural. Até eu dei o exemplo, como você vender mais de uma maneira super natural. Só que você não pode achar que agora é vida pessoal, eu tô aqui e aí eu vou tratar mal uma pessoa. É foco, é foco. Aonde você tiver, tem possíveis clientes para você. Eu falo bastante aqui, é uma característica de um vendedor de alto desempenho. É uma característica de um profissional de alto desempenho. Você não se desvincula do que você faz. Aonde você tiver, eu tô numa festa e de repente alguém fala comigo, eu vou tratar mal, eu não vou dar importância. O vendedor de alto desempenho, um profissional de alto desempenho, ele é sempre uma pessoa que tem habilidade de lidar com os outros. Então, aonde ele tiver, ele está pensando em vendas. Aonde ele tiver, ele está olhando possibilidade de cliente. Você não desvincula isso. Como eu, né, eu falo, todo o tempo que eu fui influenciadora digital, eu ia nas minhas parcerias e eu não tinha como, cara. Eu tinha um olhar de raio-x, assim, sabe? Do atendimento da pessoa que recebe a gente, da atendente, eu tinha um olhar assim de raio-x para tudo. Se a pessoa está sendo bem atendida, em relação a produto, cada vez que eu vou lá, tem os mesmos produtos ou tem rotatividade, está conseguindo vender? Será que aquele produto é proporcional à clientela que a pessoa tem, né? Deixar o cliente esperando? Não. Você tem que ter foco. E outra coisa, foco também inclui você trazer relacionamentos pessoais para o seu trabalho. Eu falo muito que eu trago para minha vida pessoal relacionamentos profissionais. Eu tenho muita cliente que faz parte da minha vida, que está no meu Instagram, que eu converso. Inclusive, vou trazer a minha cliente mais antiga para fazer uma live comigo, super bacana. Então, você não desvincula esse olhar. Você está sempre pensando no relacionamento, tá? Você tanto leva a pessoa que é próxima sua para o seu profissional, quanto um contato profissional para a sua vida. E você não pode misturar as coisas de uma maneira assim. É meu amigo, olha. E o seu amigo, por que acontece muitas vezes que a pessoa monta um negócio e os amigos, os parentes não frequentam? Porque mistura as coisas, porque não tem respeito. Se você vai no estabelecimento de um amigo seu, você quer ser tratado com respeito como um cliente, você não quer ser tratado como um amigo que leva um tapa nas costas, que deixa você esperando. Já aconteceu comigo, de ir, né, pra prestigiar uma amiga e ela chegar e falar pra mim, olha, eu vou atender esse cliente e aí eu já te atendo. E já aconteceu de eu levar minha mãe e acontecer a mesma coisa. Já aconteceu de eu ficar esperando horas. Independente, gente. A amizade é uma coisa, profissional é outra. Mas é meu amigo que tá vindo no meu profissional. Então, se ele tá no seu profissional, ali, eu falo que sempre você tem que pensar venda. Mas ali, você tá mais focado ainda. Então, nesse momento, você não pode olhar o seu amigo como amigo. Nesse momento, seu amigo é seu cliente. Porque ele ali, como um cliente seu bem atendido, o que ele vai fazer? Ele vai indicar outras pessoas, porque o seu amigo não se relaciona só com as pessoas que você também se relaciona. O seu amigo tem pessoas que ele se relaciona que você não conhece. Eu já deixei de indicar, tá? Coisas de amiga minha, porque eu não vou falar para uma pessoa, ir num lugar, que a pessoa vai ficar esperando, que a pessoa vai ser mal atendida. Não tem como, eu já deixei de indicar. E já deixei de frequentar, inclusive. Então, é isso que não pode acontecer. Você tem que ter foco, pensar sempre como profissional, ainda mais que você traga o seu relacionamento pessoal para o seu negócio. Naquele momento, é seu cliente. É diferente? Porque é uma pessoa que você tem amizade, é uma pessoa que você tem intimidade, mas mantenha o foco. Mantenha o foco. Porque essa pessoa X aqui, que veio, ela veio com uma afinidade com você, mas quem vai vir através dela não tem essa afinidade. E você não sabe se naquele momento que ela está sendo atendida, se ela vai olhar para você com esse olhar de amizade.
ou se ela tá ali realmente no estado de cliente, tá? Aconteceu isso com a gente quando eu me mudei para Uberlândia. A casa que nós morávamos era bem grande, eu, minha mãe e meu irmão. Ficou só meu irmão, minha mãe. A casa ficou muito maior. Minha mãe passou a ficar só, porque logo em seguida que eu me mudei, meu irmão conheceu minha cunhada, começaram a namorar, então eles tinham uma rotina deles. Aí o que aconteceu? Minha mãe decidiu que queria mudar para um apartamento. Meu irmão entrou em contato com um corretor, amigo dele, para mostrar as opções para minha mãe. E essa pessoa era bem amigo do meu irmão. Aí meu irmão disse, olha, eu vou te passar o telefone da minha mãe, entra em contato com ela e combina. Ele ligou pra minha mãe, ela falou como ela queria e tal. Ele falou, eu tenho. Eu vou passar aí pra pegar a senhora, dá o endereço. Minha mãe deu. Aí ele, então tá, eu tô passando aí agora. Minha mãe falou, não, eu vou tomar banho. Ele falou, mas banho pra quê? Só troca de roupa, vamos logo. E aí minha mãe não é muito de aguentar desaforo, mas era amigo do meu irmão. Geralmente quando tem relacionamento com a gente, ela considera, ela respira fundo, conta até 10, não responde. E foi. Hoje a gente morre de rir, mas eu me lembro que na época minha mãe ficou pé da vida. E foi, viu os apartamentos e tal. Ela tava olhando um e ele falando de outra opção que ele tinha pela localidade, pelas características que ele falou. Olha a questão do valor. A maneira como ele falou demonstrou um valor para minha mãe que ela entendeu que era um lugar muito bom. Aí ela virou para ele e disse assim, minha mãe é uma senhora de idade, virou para ele e disse assim, tem piscina? Porque ela entendeu que lá era muito bom. Para que você quer piscina? Agora ele não entendeu que ela era mãe de um amigo, mas que ela estava no estado de cliente. Ele não desvinculou, a minha mãe agradeceu, ele deixou ela em casa. Resumo, ela comprou de outra pessoa. Ela não comprou dele. Então, foco sempre, tá? Atenda seu amigo de um jeito super especial, porque é seu amigo e tal, aquela coisa, aquele carinho, mas não exceda. Não passe gente na frente, não faça coisas que com seu cliente mesmo você não faz, tá? Um profissional de alto desempenho, o que ele faz? Ele não espera a coisa acontecer. Ah, vou colocar minha loja aqui, vou fazer uma loja virtual, uma loja digital, vou estar só no Instagram. Agora eu tô aqui, na internet. Então, vou ficar aqui atrás do computador e vou ficar esperando. Tem muita gente que tá acontecendo isso. Só que internet não chove cliente à toa. Se tá chovendo cliente para alguém, essa pessoa ralou muito. Se você vê hoje uma pessoa que tá estourando, ou ela teve muito dinheiro para investir, né? A gente tem a opção de tráfego. Então, você tem muito dinheiro para investir, que você traz muita gente de uma maneira fácil, rápida, muita gente direcionada que compra rápido. Agora, se você não tem dinheiro para investir, é muita ralação. E mesmo quando você investe, né? Porque se eu estou investindo para trazer gente, eu tenho que ter trabalho para mostrar. Eu posso investir e falar, a partir de amanhã eu vou investir horrores em tráfego. Só que se eu não continuar produzindo conteúdo, se eu não continuar ajudando vocês, se eu não continuar atendendo meus clientes, eu vou estagnar. Você não pode esperar que as coisas aconteçam. Se você quer ter alto desempenho na sua vida, tá começando, seu negócio é pequeno, você tá pensando em começar um negócio, já pense isso. Você precisa ter iniciativa. Você precisa ir atrás do cliente, você precisa prospectar cliente, você precisa ter relacionamento com as pessoas, porque venda é relacionamento. Você tem um relacionamento com as pessoas, você precisa ter um cartão, você precisa ter uma caneta, você precisa estar nas redes sociais, você precisa ter um WhatsApp. Você precisa trazer o contato dessa pessoa, você não pode chegar numa festa, numa reunião, ir num teatro, ir num cinema, ir numa cafeteria, tá com uma galera ali e ninguém sabe quem você é, você não dá seu cartão, você não troca contato. Não, você tem que tomar iniciativa. Não é só a iniciativa de você ver que a pessoa está procurando um imóvel, você está sentado numa mesa, você é corretor. Ah, ó, você está procurando, toma, eu vou te dar meu cartão. Não, é iniciativa de verdade mesmo. Você tá no lugar, conversando com as pessoas, interagindo. Ó, gente, vou dar meu cartãozinho pra vocês, pra gente continuar mantendo contato. A conversa muito boa, gostei muito de vocês. Eu não gosto de nada forçado. Eu sou aquela vendedora que, assim, eu mostro pra você e tá tudo massa, tá tudo ok se você não comprar de mim. Até porque tem muita cliente que comprou horrores de mim depois da primeira compra não fechada. Depois da primeira venda não fechada. Mas por que comprou de mim? E por que comprou horrores? Porque eu nunca fiz distinção. Porque eu nunca atendi diferente. Porque eu sempre tive a mesma iniciativa, tá? Se eu cheguei ali pra mostrar, a pessoa olhou e tal, ó, não gostei. Eu gosto do produto assim, eu gosto assado, pronto, fazer minhas observações ali. Quando eu tinha aquilo que o cliente queria, eu entrava em contato e tal. Não deixava que o cliente se desvinculasse de mim, porque eu penso assim, se ele passou a ser meu cliente, ele só vai sair do estado de ser meu cliente se ele falar pra mim, Rita, eu não quero mais. Ó, não vou mais comprar de você não, tá? Eu achei uma pessoa que faz o que você faz e é perto da minha casa. Então tá massa também, não tem problema nenhum. Mas iniciativa, você tem que ir atrás, você não pode esperar a coisa acontecer. Nada acontece por acaso.
né? No digital também é fácil. É mais fácil do que você só estar no físico. Você consegue aliar os dois. Você consegue ter sua empresa, sua loja e usar o digital como um impulsionamento para você atingir resultados mais rápidos, para você atingir pessoas mais distantes. Você imagina uma loja que entrega para todo o Brasil sem a internet hoje, né? Facilita muito. Facilita muito. Olha quanto o Magazine Luiza cresceu por conta da internet, porque consegue entregar para todo o Brasil. Então, você consegue, através digital, trazer clientes que fisicamente você não traria, sendo que existem negócios que são locais. Se você faz atendimento, né, um estúdio, uma barbearia, um tatuador, é só local, não adianta você falar para todo o Brasil. Mas você consegue atingir a sua região de uma maneira que você não atingiria de outra forma. Porque se você é um bom tatuador, eu moro em Recife, tá? Eu moro na região sul. Eu tenho certeza que vem gente da região norte, se for um bom tatuador. Se você tem um bom atendimento, se você tem um bom serviço, se o valor agregado é proporcional ao que você faz, se você consegue demonstrar valor para o que você faz, nada impede, né? A pessoa paga um Uber, a pessoa vende ônibus, ou vende carro, vende moto, mas ela dá um jeito, tá? Então, tome iniciativa. Entender que os clientes são diferentes. E respeitar essas diferenças, não tratar todos os clientes igualmente. Às vezes, você tem um cliente que ele tem uma necessidade diferente, às vezes tem um cliente que ele demanda mais tempo. Eu tinha cliente que eu tinha que sentar, que eu tomava café, né? Tem aquele cliente que quando você vai fazer uma reunião, ele demora mais tempo, né? Ele fala da vida dele, ele pergunta da sua vida, tem aquele cliente que ele é objetivo. Não adianta com um cliente que é objetivo, eu querer puxar conversa na hora da reunião. Não adianta. Quem sabe futuramente, né, se o nosso relacionamento se estender para a vida, a gente consiga falar, né, sobre, sei lá, o que a gente está passando, sobre filho, família, objetivos, metas, o que eu já fiz. Mas se essa pessoa é objetiva, não adianta. Então, pense nos clientes de maneira diferente, da maneira que eles são. Respeite essas diferenças dos seus clientes, tá? Você é digital. Muito fácil você percebe a maneira como a pessoa fala, né? Se você está numa reunião, você percebe a maneira como a pessoa gesticula, ó. Se eu fizer esse gesto para vocês, vocês sabem que eu tô fechada, né? Se eu fizer a cara mais assim, então toda a comunicação que você fizer com o cliente, que o cliente fizer com você estando com atenção, você consegue entender, né? E criar um perfil com as características dessa pessoa. Oi, amiga! Gente, é minha cliente mais antiga. Emília comprou acho que mais de 12 anos comigo, não foi, Emília? Muito, muito. Ela vai fazer uma live maravilhosa, nós estamos preparando. E, tá, eu agora me fugiu. Entender que os clientes são diferentes. Então, a Emília foi minha cliente muitos anos. A Emília tem um jeito, tá? A Emília trabalhava em concessionária. Inclusive, ela chegou até a trabalhar com meu irmão. E a Emília tem um perfil. Tinha pessoas que trabalhavam com ela que tinham um perfil totalmente diferente. A Emília é aquela pessoa que eu chegava e falava, Emília, eu vou me organizar. Você vai avisando as meninas? Ela já avisava as meninas que eu tava lá e tal. Quando a minha mãe ia, eu morava... Olha só, gente, quando você quer, você faz acontecer. Eu morava em Minas e eu sou do Mato Grosso do Sul. Emília é do Mato Grosso do Sul. Todo o tempo eu continuei atendendo a Emília. Eu vendi anos morando em Campo Grande e aí eu mudei pra Uberlândia. E aí o que eu fazia? Eu ia em Campo Grande, vendia. Com a desculpa de vender, eu passava 3, 4, 5 dias com a minha mãe. Aproveitava, a gente ia pra Ponta Porã, que é a parte do Paraguai. Então eu aproveitava fazer minhas compras, meus perfumes, minhas coisas e voltava pra minha cidade. Minha mãe ficava recebendo. Aí minha mãe chegava, a Emília que recebia a minha mãe. Não foi, Emília? Você vende qualquer coisa, amiga, porque você acredita no que vende. Verdade. E porque sempre eu pensei, o que eu gosto? Porque primeiro, antes de vender pra você, eu preciso vender pra mim. Tá? Eu preciso acreditar, eu preciso ter segurança, né? Tanto em mim, na minha performance, quanto naquilo que eu vendo. Porque não adianta eu vender uma coisa que eu não uso, tá? Eu, de repente, vou vender vinho se eu não tomo vinho. Eu não entendo. Como que eu vou mostrar pra você o valor do vinho se eu não vendo? Tá? E é todo o meu salário. E o bacana, que assim, eu amava vender na caderneta. Gente, eu amava, tem gente que não gosta, né? E hoje tem a facilidade do cartão. Mas eu amava, porque no cartão a cliente passa e aí você tem que perguntar pra ela se ela quer ver. Agora, quando você chega pra receber, você já chegar com novidade, Emília, consegue resistir e falar que não quer ver? Não consegue. Aí fala, olha, eu não tô podendo, mas eu vou só ver. Pronto, dali é um passo. Pode acontecer de não vender? Acontece muitas vezes. Mas é uma das habilidades do vendedor de alto desempenho. Não se afetar por conta disso.
né? A gente costuma falar, eu tento mostrar para vocês a venda de uma maneira gostosa, porque é o que eu gosto de fazer, eu amo, meu olho brilha. Mas não é fácil, a gente sabe que para cada sim que a gente recebe, são 10 não. Mas é isso, é uma habilidade que você precisa ter para você não se afetar. Muitas vezes você vai com muita sede ao pote, né? Porque é uma pessoa que gasta muito, de repente você vai atender uma pessoa que é consumista, mas não tava no dia, naquele dia a pessoa não tava legal, ela não comprou de você. Acontece. Então, é uma habilidade também de você não absorver, né? De você não se deixar bater, tá? Então, entende os clientes, trata de maneira diferente. E outra, tem criatividade, tá? O que eu fiz? Trabalhei com N produtos e eu já vendi brinde com meu irmão e tal. Só que a bolsa eu me identifiquei, geralmente eu uso muito como exemplo para vocês, porque eu acredito que cada um tem o seu trabalho, independente do que você trabalhe. Se você escolheu esse trabalho, você gosta muito tanto quanto eu, quando eu vendo bolsa. Então, o que eu imaginei? Quando você tá na rua, nós mulheres temos muito isso. Eu fazia isso em qualquer lugar, faço isso em qualquer lugar. Se eu olhar o cabelo de uma pessoa, achar massa, eu pergunto, onde você arruma o cabelo? Onde você corta o cabelo? Aonde você compra esse sapato? Gente, viajando em São Paulo, eu lotada de coisa, eu cutucava as pessoas para perguntar. E aí, o que eu percebi? Quando você vê uma coisa numa outra mulher, você vê diferente de quando você vê no espelho. Você já reparou que muitas vezes você vai numa loja, você vê um monte de sapato e você fala, caramba, que confusão, não sei qual que eu escolho. Mas quando você leva para casa, quando você vê que você consegue combinar com as suas roupas, você vê de uma outra forma, né? Quando você vê naquela confusão é uma coisa, mas quando você vê no seu ambiente, quando você vê no seu espelho, é diferente. E eu percebi o quê? Que com a bolsa é uma coisa, você vê em você no espelho, tá? Você vê ela vazia, você vê ela no espelho, ela tá na vitrine, você vê ela em outra pessoa. Então, o que eu passei a fazer? Eu passei a vestir a bolsa para cliente. Eu colocava em mim, eu mostrava, tá? Eu pensei o seguinte, eu tenho uma loja a domicílio, então eu levo tudo que eu tenho para todas as clientes. Independente, eu já andei escada uma vez, eu fui numa cliente que ela morava no 10º andar e tava sem luz a hora que eu cheguei. Só que era uma cliente que comprava muito. E eu disse para ela, amor, faz o seguinte, já tinha celular. Eu liguei e disse, amor, faz o seguinte, pega um copo d'água, coloca do lado do sofá onde eu vou sentar e aguarde. Eu vou chegar. E fui. Fui um lance de escada, parei. Fui outro lance de escada, parei 10 andares. Só pra vocês terem noção. Mas o que eu fazia? Quando eu ia atender a cliente, eu mostrava pra ela, olha, vamos fazer o seguinte, tira tudo que você não gosta, eu vou guardar. Massa, guardava como se eu tivesse terminado de atender. Agora eu vou pegar tudo que você gostou e vou mostrar pra você pra te ajudar a escolher. Porque eu vi que no começo, quando eu comecei a atender, as clientes colocavam e se olhavam no espelho, é diferente de roupa. Até sapato, você olhar no espelho é estranho. Quando você olha em outra pessoa é diferente. Mas esse sapato eu não fazia isso. Eu cheguei a vender sapato também. Mas a bolsa eu fazia. Então o que eu fazia? Se a bolsa tinha 2 alças, eu primeiro mostrava uma alça e falava, ó, ela tem essa alça aqui, dá uma olhada. Vê, você acha bonita? Você também pode usar aqui, ó, tem bolsa que você usa aqui no braço pendurada assim, né? Aí eu mostrava, ó, você pode usar pendurada assim, ela tem alça transversal, você pode usar assim. Eu desfilava para cliente. E eu vi que esse era um diferencial muito grande. Estou falando para vocês aqui a cereja do bolo. Muita gente vendeu bolsa porque eu vendia, mas não sacou. Eu sempre tive esse olhar de criatividade, inclusive com os meus parceiros. Aonde eu chegava, eu olhava e pensava assim, eu tenho que tirar um diferencial daqui, porque eu não posso falar de um salão, num lugar que tem um monte de salão de cabeleireiro, só porque corta cabelo. Não, qual que é o diferencial? Inclusive, hoje o slogan da academia, que eles foram meus parceiros, é que ela é uma academia ao ar livre. Porque quando eu cheguei, eles não são fechados, eles não são um salão totalmente fechado. Tem a área da musculação, que é coberta, e a pista de academia ao redor da área de musculação, e tem o salão onde é feito as aulas, né, de dança. E aí, quando eu ia gravar a academia, eu gravava caminhando, e eu falava, é caminhada ao ar livre com segurança. Hoje o slogan deles é academia ao ar livre. Ela não é absolutamente, mas ela é um pouco. Então é você ver isso, é você procurar ver o diferencial e ter criatividade para atender o seu cliente, né? De perceber, tem cliente que é mais sério, então você usa a criatividade de uma maneira, tem cliente que brinca, então eu também brincava, eu na hora que colocava a bolsa em mim, que desfilava, eu também brincava. É você muito entender o cliente e usar essas habilidades de relacionamento, essas habilidades de vendas
para você conseguir assertividade, para você conseguir o relacionamento, mas com o fechamento de venda, poxa, porque o que adianta? Você se relacionar, você dá seu cartão, você dá sua caneta, você investir, você tá aqui no digital, você fazer tráfego e não ter o fechamento de venda, né? Reparem que em nenhum momento eu tô falando para vocês gatilhos mentais, vou fazer live de gatilhos mentais. Em nenhum momento eu tô falando para vocês de persuasão, tá? Eu tô falando para vocês sobre vocês entrarem num estado que vocês consigam alto desempenho. Porque se eu falar para vocês aqui, olha, eu vou falar para você o gatilho mental da história. Aí você vai ficar pensando, poxa, que hora que eu vou contar uma história? Da reciprocidade. Ai, o que eu vou demonstrar que tem reciprocidade? Confunde muito. Eu gosto muito de digital, sou apaixonada pela internet, estou na internet há muitos anos. Eu me lembro que minhas amigas me recriminavam muito porque eu tinha amizade pela internet. Às vezes eu deixava de sair com uma amiga para ficar ali no chat, né, conversando. Era chat do UOL e do Terra. Quem for da minha idade, a gente tá como que fala? Tá confessando, né, a idade que tem. E eu tô na internet desde essa época, sou apaixonada. Mas tem muita coisa que, pelo digital ser computador, tá tornando muito mecânico. Gente, relacionamento não é mecânico. Relacionamento é pra ser gostoso. É como um casamento, adianta ser um casamento que você se sente preso, adianta um casamento que você não tá feliz, que você sai e é aquele peso de você segurar na mão daquela pessoa. Então, o relacionamento tem que ser assim. Você trabalhar com venda tem que ser assim, tá? Não é só a venda de produto. Você tem um consultório, você atende seus pacientes, você tem um relacionamento de venda com esse paciente. Porque esse paciente te procura, né? De alguma maneira ele chega até você. É importante que você tenha o cuidado de identificar da onde você está conseguindo mais assertividade, trazendo o cliente. É o boca a boca? Então, massa. Invista nos clientes antigos, que eles são ótimos. Boca a boca é o que tem de melhor, de mais forte que existe no marketing, tá? É o digital que está trazendo muito cliente? Procure identificar de onde os clientes estão vindo. Então, vamos lá. Resiliência e capacidade emocional. Tô tentando correr, tô falando super rápido, porque são muitos itens, gente, é muito importante, sabe? Realmente, venda não é fácil, conquistar cliente não é fácil, é simples, porém não é fácil. Tô falando para vocês de uma maneira que vocês consigam fazer natural, que não seja um peso, que eu não fique falando, olha, você faça isso, você tem que encaixar isso aqui nessa hora, de maneira natural, tá? O que você faz para você conseguir mais desempenho, o que você faz para atrair mais cliente, para fidelizar os clientes, o que você faz para aquele cliente não sair de você, o que você faz para mostrar mais para o cliente o valor do seu produto, para que o preço, para que o local onde você vende não seja uma objeção. Quantos, aqui em Recife acontece muito, tá? Uma cidade muito grande. Tem restaurante que é simples. Quando você chega, só tem carrão. E a comida é cara. Então, não é o local. Não é o local que faz o seu negócio. Não é a vizinhança que faz o seu negócio. É você ter a habilidade certa. É você saber o local que você vai atrair o seu cliente. É você saber a meta. É você acreditar que você vai conseguir atingir seu objetivo, porque senão o local onde você está se limita. Eu vou montar um restaurante num bairro simples, e são lugares simples, estou falando de restaurante, lugar super simples, rua estreita, difícil para estacionar, difícil para chegar. Olha, eu fui em uma peixaria especificamente, que ela tem uma escada bem fininha que você sobe assim, que eu tive que ajudar minha mãe a subir, que é caríssimo o restaurante, só carrão, que é num bairro mega simples. Então, quando você fala, eu quero, nada vai me impedir. Agora, existe um detalhe que é muito importante, gente. A pessoa pensa assim, muita gente tem pensado assim, o digital é fácil, né? Você vem aqui, não tem o que fazer, você é blogueira. As meninas muito novas estão começando essa carreira de influenciadoras muito novas. E é bacana porque elas têm muita reciprocidade. Essa galera nova, você posta uma foto para eles da mesma idade. Você posta uma foto, vixe, chove de comentário, linda, maravilhosa. Se você mostra uma coisa onde você comprou, eu também quero. Agora, tem que aproveitar isso. Se você tem essa habilidade, se você tá bem nas fotos, você tem que aproveitar isso para ganhar dinheiro. Você tem que pensar onde você quer chegar. Tem gente que tá nesse ramo, né, digital, independente da função, influenciador, prestador de serviço, vende produto, vende seu produto, vende produto do outro, mas tá parado no mesmo lugar. Você não pode estagnar, tá? Influenciadoras têm uma oportunidade maravilhosa. Cara, se você influencia a pessoa para um negócio do outro, poxa, cadê o seu negócio? Eu quero um exército de influenciadoras, vendedoras que tragam resultado para si. Porque se você ganha X vendendo o de outra pessoa,
tá? Tem lojas, inclusive, que hoje oferecem porcentagem do que as influenciadoras conseguem vender. Então, você tem a parceria, você ganha pela parceria e, em contrapartida, você ainda recebe uma porcentagem da venda daquele cliente que veio através de você. Olha só que bacana. E olha que bacana, mais bacana ainda, o que toda influenciadora quer? Uma foto com planner, com uma agenda, com um negócio bem bonito. Eu não entendo porque eu não olho, eu olho na internet e não vejo chuva de influenciadoras vendendo, eu não sei se é planner ou planner. Vendendo, que é a organização, né? Vendendo aquilo que ela mais usa, ela usa muito acessório. Poxa, cria uma marca de acessório, represente uma marca de acessório, seja representante ou pegue consignado, mas aproveite esse canal, gente. Vocês têm que aproveitar para crescer. Não pode estagnar no tempo, tá? Eu tenho paixão por venda. Eu realmente tenho literalmente paixão por venda e penso que se você tem um trabalho que você tá satisfeito, que você ganha X e você consegue ter o carro X, poxa, agrega uma venda que você vai passar a ganhar Y e vai ter o carro Y. Se o seu sonho é viajar, você passa o ano inteiro juntando dinheiro para viajar, você vai conseguir em 6 meses. Quem sabe menos tempo. Isso vai depender de você, isso vai depender do seu desempenho. Porque antes a gente tinha que fazer o quê? Eu já revendi semijoia da secretária do meu endocrinologista. Mas para falar com ela, não tinha celular na época. Eu tinha que ir lá para falar com ela, eu tinha que ligar no consultório para falar com ela. Hoje não. Você pode estar no seu trabalho, colocar ali na internet, você foi ao toalete, vai lá, olha, pronto, já responde para o cliente. Não precisa demorar para responder. Não atrapalha seu trabalho, você pode deixar o celular desligado, chegou em casa, você atende todo mundo. Então não tem justificativa para não crescer, só não cresce quem não quiser, tá? 2020 foi um ano muito difícil, mas a gente tem que usar de aprendizado, no sentido de que a gente não pode mais se dar o luxo de não ter um plano B. Eu acredito que a partir de agora a gente tem que ter o plano B, o plano C e o plano D. Porque se acontecer uma coisa, pronto, vem o plano B. Se acontecer outra, porque o mundo está muito incerto. Mas o dinheiro deixou de circular? Não. Quando começou a pandemia, aquele pavor, né? A gente não sabia se ia voltar, não ia voltar, um monte de gente perdendo emprego. Eu participava de um grupo de mesa aposta. Gente, eu fiquei assim, ó. Eu não sabia que o povo gasta tanto assim. Eu cheguei a comprar um monte de coisa de mesa aposta. Inclusive, eu tô postando as fotos do desafio, 14 dias, com coisa de mesa aposta que eu comprei. Mas eu fiquei boba, assim, eu comprei algumas coisas. Mas o povo comprando, eu falava, gente, o dinheiro não deixou de circular, o povo não deixou de gastar, não estão gastando no bar, eles estão gastando em casa pelo telefone, tá? Ah, mas eu não tenho habilidade. Você não começa nada tendo habilidade. É o que eu vou fechar aqui para vocês. Preparo. Estude relacionamento, tá? Se você quer ter alto desempenho, se você quer ter resultado no seu trabalho, você quer ter a sua agenda cheia, porque você tem luz, você paga o espaço físico, né? Você comprou os móveis, você ali pode ganhar 10 mil. Você vai se satisfazer ganhando só 3? Que mal paga as contas? Que quase não sobra nada, você não consegue fazer uma viagem? Você tem como atrair mais pessoas, só que sem se preparar, só olhando assim e pensando no que você quer, você não consegue. Você tem que se preparar, estudar. Estudar o que, Rita? Estudar venda, tá? Quando você estuda venda, venda é relacionamento, estude inteligência emocional. Porque você precisa estar bem com você para você passar a imagem que vende para o seu cliente. Porque primeiro você vende sua imagem, independente do que você trabalha. Quando você vende a sua imagem, o cliente compra a sua imagem, aí ele se interessa, ele se abre, demonstra interesse e se abre para comprar, enfim, conhecer aquilo que você trabalha. E aí é o momento de você trabalhar, é o momento de você mostrar o valor do que você faz. Mas como mostrar o valor? Né? Tem a maneira como você mostra o valor. E até o momento do fechamento da venda. É um processo, venda, do momento que a pessoa te conhece a um fechamento? Se você for pensar de como você faz, sem ter conhecimento, sem ter estudo, sem ter preparo, é tudo muito mecânico, tá? Você vai ficar pensando em maneiras de você persuadir o cliente. Não precisa persuadir o cliente. Você tem maneiras que você consegue que o cliente procure você. Você precisa fazer do seu negócio um imã de cliente. Porque se você tem um negócio, tá, que você trabalha, você acredita nele. Se você acredita, qual é o bem-estar que o seu trabalho causa nesse cliente? De que maneira que você mostra
o valor para esse cliente? Como que você atende bem essa pessoa? Como que você não absorve as características dessa pessoa? Então, estudem. Independente do trabalho de vocês, estudem vendas, estudem inteligência emocional, estudem relacionamentos, tem livros de como você influenciar pessoas, também é muito bacana, porque para você influenciar a pessoa é muito natural, né? A gente influencia as pessoas que a gente convive, mas como que você influencia o seu cliente? Você precisa estar nesse estado de influenciar. Eu não influencio ninguém se eu chegar aqui e eu não me preparar para vocês. Eu não estudar para estar aqui com vocês, porque não basta o meu conhecimento, eu preciso estudar. De que maneira que eu vou trazer, né? A live dura uma hora, então eu preciso me preparar, eu preciso colocar tudo aqui no papel para poder falar para vocês e ir seguindo, porque senão eu me perco. Então, se preparem. Não deixem as coisas isoladas, as coisas assim no vento. Tenham cadernetas de anotação para anotar o que vocês têm que fazer, os objetivos de vocês. Tenham metas, todo dia à noite, coloque. Faça um checklist do que você tem que fazer no outro dia de manhã. Isso também é muito bacana. Porque se você depender de colocar na cabeça, se você for depender da memória, a gente esquece, tá? Olha, muito obrigada, gratidão por todo mundo que esteve aqui. Foi maravilhoso. Várias pessoas eu não pude falar. Olha, sejam bem-vindos, porque realmente é só uma hora. Eu tô cravada agora uma hora, consegui seguir meu cronograma. Eu acho que hoje eu falei super rápido, se eu ver minha live, eu falei muito rápido. Mas consegui falar tudo pra vocês. É isso que eu quero na vida de vocês. É isso que eu quero na sua vida, na sua empresa. Se você traz impacto no seu negócio, você traz impacto na sua vida e principalmente na sua casa, na sua família, tá? Não existe pandemia, não existe crise, não existe dificuldade. Vocês não têm noção de quanta gente cresceu muito com a pandemia. E não foi só por causa do digital. Não. Foi porque realmente essa pessoa batalhou, suou muito, viu uma oportunidade e fez ela acontecer, tá? Muitas vezes a gente vê a oportunidade, mas a gente vê ela passar. A gente deixa ela passar. Não deixa as oportunidades passarem. Se você teve a ideia de montar um negócio, se você está tendo a ideia de montar um negócio, então já comece ele de uma maneira profissional. Não seja amador, não seja aspirante, tá? Chega de amadorismo. Para você ter resultado, você precisa ser profissional. E alto desempenho é o que vai fazer o seu negócio crescer, é o que vai fazer você ter filiais, sabe? Você ter franquia. Só depende de você. Com certeza você já conheceu um negócio que foi pequeno e que hoje tem franquia, né? Tem muitas histórias por aí. Quem sabe daqui uns anos não vai ser a sua história e a história do seu negócio. Ó, um beijo, gratidão. Amanhã estamos aqui com um tema maravilhoso também. Não tô com o cronograma aqui agora, mas depois vou colocar para vocês, tá bom? Beijão, tchau, tchau. Até amanhã.